Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar de Smiley, nova série LGBTQIA+, da Netflix, que chegou lindamente, trouxe um clichê maravilhoso que acalenta e ao mesmo tempo traz muitos choros, que é uma coisa impressionante. E antes de eu começar a falar tudo que eu achei, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo. Curta e comenta bastante, que eu quero saber muito o que vocês estão achando de tudo que eu vou falar e também da própria série, e também nos sigam nas nossas redes sociais. Bom, a série já começa contando ali, né, o que já a própria sinopse traz, né, onde vemos o nosso protagonista, que é o Alex, se desiludindo com um término meio que vago, né, através de um emoji, que é o próprio Smiley, e que acaba desabafando com a pessoa errada. E a partir daí a gente já começa a engrenar na história, a como esses personagens começam a se entrelaçar de uma forma muito interessante, surpreendente e novo, porque eles são completamente diferentes um com o outro, e ao mesmo tempo a série busca reforçar um pouquinho algumas inseguranças que a gente tem, né, do inesperado, já que eles nunca se viram pessoalmente. Então, como é que isso vai funcionar, né? E também traz uma coisa interessante, como alguns aplicativos de relacionamento funcionam, né, de você às vezes não ter uma perspectiva e depois descobrir outra e não conseguir sair dessa saia justa que às vezes a vida bota a gente. Então eu achei muito legal a série começar a trabalhar essas questões, ainda mais numa comunidade que a insegurança está por toda parte. Então eu gostei muito como a série foi abordando esses pontos, e ainda mais a relação dos dois, dos estereótipos também, onde vemos eles tendo uma discussão muito interessante, né, em alguns episódios, onde eles falam ali que se não tivesse visto, né, aparentemente físico, não conseguiriam ter um relacionamento, sendo que era uma coisa completamente contrária. E é uma coisa muito interessante desses momentos é que eles toda hora tentam provar que não é desse jeito, e o clichê funciona dessa forma, né, onde reforça essas babaquices toda, e no final eles acabam, né, tendo um trailer gostoso. E eu acho uma coisa bem interessante que a série aborda, né, que quando o negócio é bem feito, é de como se fosse aquela coisa, a pessoa, né? Então, é uma forma de você pensar, né? Interessante, divertido, mas enfim. Mas o ponto mais que me deixou revoltado nesses momentos é assim, eles não dão um braço a torcer, porque você vê um sentimento, você vê uma conexão, mas é aquela coisa, né? Você sentir, mas ter medo do que pode acontecer. Você já se frustrou tanto que às vezes você nem quer tentar algo novo. E aqui a série costuma reforçar muito isso, que esses são dois personagens que já passaram por coisa e que tem um sentimento recíproco, mas que de alguma forma eles não querem se machucar ainda mais do que já se machucaram. Ou seja, não adianta você não querer se machucar, porque de alguma forma ou de outra isso vai acabar acontecendo. Não de uma forma que pensa, mas acontece. Uma coisa que eu adorei muito, que eu achei muito linda nessa série, foi quando ela traz uma lenda, uma referência, né, a fato aí da história, né, do leste asiático, e a gente vê muito em Tomorrow, que é uma série que trabalha muito sobre questões mentais, e aqui você vê um fato, uma curiosidade muito interessante sobre o fio vermelho, né, onde as pessoas são entrelaçadas pessoas destinadas a ficarem juntas, sempre são entrelaçadas pelo fio vermelho que fica no miudinho, ou seja, o fio ele amarra, né, e te liga àquela pessoa que vai ser a pessoa da sua vida. E é uma coisa muito linda como a série, né, trabalha isso, pelo menos no comecinho. E ao longo dos episódios, como isso é reforçado, é uma coisa tão linda que você fica assim, meu Deus. É sério, gente. É uma série que, apesar de ter muito clichê, ela traz pontos importantes. Ela te faz chorar, te faz rir, se emocionar. Gente, é um misto de sentimentos muito maravilhoso, e também de uma consciência que é fora do comum. Mas uma coisa que eu não gostei muito ao longo dos episódios foi como a série, né, tenta trabalhar esses personagens de uma forma separada. Não que seja algo obrigatório, mas foi algo que funcionou de certa forma. Mas uma coisa que eu fico muito pé atrás é porque a série sempre costuma trabalhar de que quando não estamos com a pessoa certa, sempre vamos, né, continuar a ter relacionamentos,
fadados a erro. Mas aqui é que esses personagens, sabendo que aquelas relações deles sempre ia dar errado, eles preferiram seguir aquilo, mesmo que seus pensamentos estavam sempre provando o contrário, porque uma coisa que eu amei muito como isso a série construiu, essa ligação dos dois, é que por muitas vezes falta palavras para descrever o que realmente nós sentimos e a nossa mente acaba, né, trabalhando em todos aqueles olhares e querendo realizar aquele desejo. E minha gente, eu fiquei muito assim conflituoso porque a série trabalhou muito nessa perspectiva, né, do que um tá pensando, do que o outro tá pensando e como as coisas estavam funcionando, né? Porque eles sempre queriam se atracar toda hora, a todo momento, e isso foi maravilhoso pra mim, mesmo achando que foi um pouco frustrante demais quando você vê que na verdade não era real, era só uma coisa assim, sabe? Uma coisa. Ah, gente, enfim. Continuando aqui, eu devo falar a vocês que as transições dessa série é uma coisa primorosa, mas não só isso. É como a série também busca trabalhar falas, textos poéticos de uma forma maravilhosa e como tudo se encaixa, sabe? O nome dos episódios se encaixa totalmente em tudo que está acontecendo naquele momento. E não só isso, tem frases e falas que corroboram com as coisas e isso é maravilhoso. Eu gosto muito quando uma produção busca trabalhar o que ela realmente propõe, né, dos seus próprios textos e não ficar só naquela coisa e mostrar totalmente o contrário. Então isso me chateia em algumas séries, mas aqui funcionou de uma forma maravilhosa. Eu devo dizer que esses dois personagens, esses dois atores são nota mil, gente, sério. Não tenho o que descrever. E partindo para uma outra parte, eu devo dizer que as amizades deles aqui são maravilhosas. E uma coisa muito interessante que eu gosto na série é como ela consegue dar destaques proporcionais a todas as pessoas, sabe? Tem o peso dos protagonistas, mas também não tira o peso da jornada dos outros personagens. Como no caso mesmo dos amigos do casal lésbico, né? Que é a amiga dele, que é a Vero, que tem seus problemas, tem seus dilemas, tem suas frustrações, mas que é muito forte e incisiva no que ela quer, mesmo que muitas vezes ela não consiga expressar o que ela sente. E uma coisa bem interessante sobre isso é porque realmente, por muitas vezes, nós LGBTs acabamos não conseguindo expressar o que nós sentimos por conta da própria sociedade, né? Da forma como vão tratar, comportar ali da gente. Então, por muitas vezes a gente não consegue expressar e nem esboçar tais sentimentos que a gente sempre queria mostrar para as outras pessoas. E aqui uma coisa que eu gostei muito da relação das duas é como elas sempre procuram o melhor uma para outra, mesmo que por muitas vezes o relacionamento uma tenha mais força no relacionamento do que a outra, ou seja, só uma que está trabalhando para as coisas funcionarem e não a outra. E aqui a gente vê como há umas tentativas de abrir o relacionamento, algo que não dá muito certo em lugar à parte, porque aparecem muitos conflitos que às vezes eu acho que até foi um pouco desnecessários, mas pela construção da história foi muito importante, porque ela foi pontos mais além do que a gente imaginava, porque quando a gente descobre que parte dessa falta de sentimentos de uma das personagens é porque ela foi abandonada pela família, então ela criou uma nova família, então há essa pequeno peso, né, da história dela que não conseguiu ter um desfecho positivo e que por muitas vezes ela é assim por conta dessas questões internas delas que ela não consegue verbalizar para as outras pessoas. E também temos uma outra personagem que é a namorada dela que não é assumida, né, para o público. Eu acho que a palavra assumir tá errada nesse contexto. Ela não contou para os pais quem ela realmente é, ou seja, teve que passar por mil e umas coisas, teve que ter um jantar para poder contar, né, que foi ali quem de fato para as coisas funcionarem. E aqui eu acho que muitas coisas literalmente não funcionam, porque se você tá, né, com alguns problemas, uma crise no relacionamento, pra mim você não precisa de
procurar uma outra pessoa para desabafar e usar aquela pessoa como uma forma de acalmar aquela coisa, sendo que não vai acalmar. Então, isso me chateou muito nessa relação das duas. E tem alguns momentos que eu acho que às vezes a gente precisa entender quem realmente somos para depois a gente procurar o que a gente quer numa relação, para não ter certas frustrações, porque apesar de eu amar muito essas duas personagens, eu senti que realmente foi algo só para saber quem cada um é e para cada ponto seguir. E é isso que foi. Eu acho que foi essa perspectiva que a série trouxe para mim. E também uma coisa que eu adorei muito que a série trouxe, trabalhou, foi da questão da terceira idade, né? Onde por muitas vezes as coisas não é o que parece, às vezes a solidão toma conta tanto da vida deles que não consegue verbalizar, como no caso do Ramiro, que entra nessa história de uma forma que eu me toquei muito, me senti como parte dele, porque os sentimentos, né, aquela coisa retraída de não conseguir, sabe, falar para outra pessoa, ó, eu fiz isso, me perdoa, sabe, se sentir culpado por quem ele é e por o que ele causou para a família, né, do Alex. Para mim foi uma coisa assim que eu não tenho nem palavras para descrever, mas quando você vê esse personagem se relacionando com o Xavier, para mim foi uma coisa mais linda, porque foram dois personagens que estavam buscando algo e que se encontraram naquilo, ou seja, eles encontraram amor mesmo em um período que é praticamente quase impossível. Eu achei muito lindo como a relação desses dois foi construída, e também um peso muito forte como ele tem no passado da família do Alex, que eu, sabe, eu compreendi algumas coisas, mas eu fiquei muito sentido, porque você vê que um cara que se sente tão abandonado, tão solitário. Ai, gente, eu não consigo expressar muito o que a gente sente ao ver esse personagem, mas eu quero muito depois que vocês assistam e depois venham aqui comentar, porque eu quero muito conversar sobre esse momento, ainda mais porque a solidão é algo sério, a depressão é algo sério. No entanto, que a gente vê que todos esses problemas causam gatilhos muito fortes, do qual ele quase morreu por conta disso. Então, gente, isso me doeu muito. E também o Xavier também, a questão de não se sentir autossuficiente após, né, ter uma noite de amor com alguém que ele estava procurando há tanto tempo. Então, cara, coisas que a gente tem que trabalhar agora na idade que a gente tem, para que no futuro a gente não sinta esse peso tão forte e se culpar por coisas que a gente não deveria, se cobrar por coisas que a gente poderia não estar se cobrando, sabe? Coisas muito doidas, mas espero que de alguma forma faça sentido para vocês. E aqui a gente também tem os casais héteros, que eu devo dizer a vocês que só foi um caso à parte, mas trouxe coisas muito relevantes, no caso de a crise, né, da meia-idade, onde você vê que duas pessoas, por mais que tenham uma família, elas não conseguem mais se reencontrarem como pessoa e também como casal, e você vê esses dilemas, ou seja, era mais fácil para eles brigarem do que pegar um tempo para conversar e entender cada um desses pontos. No entanto que esse Albert meio que tem uns comportamentos assim, meio que quer fugir da sua realidade, sabe, para seguir seus sonhos, ou seja, ele se prendeu tanto a essa família da mulher que se perdeu dele mesmo e acaba jogando isso nas outras pessoas, sendo que elas não têm nenhum problema para isso. Mas o que mais me doeu, de certa forma, nessa construção do relacionamento deles, foi como isso literalmente afeta as crianças, ou seja, uma relação de familiar saudável vem desde pequeno, ou seja, se você vê com criança um relacionamento complicado, certamente você só vai conseguir relacionamentos complicados até você se entender de verdade e melhorar como pessoa. Então você vê como a menina teve que fazer um pedido para os Reis Magos, né, para poder, sabe, fazer os pais se conscientizarem, entender o que eles têm ali é maior do que tudo, maior até do que eles mesmos. E uma coisa muito bonita que eu gostei, mesmo que no finalzinho ali, é como esses dois personagens procuram recomeçar o amor. Ou seja, eles verbalizaram o que estava muito tempo contido, ou seja, o cara
literalmente se demitiu, porque ele não aguentava mais o emprego, não ficava mais ficar submisso ao sogro, sendo que ele era um merda. E, enfim, foi um casal não tão importante, mas ao mesmo tempo foi necessário para a jornada da história. E também uma coisa que eu gosto muito é como eles sempre procuram tratar, né, dessa questão dos nomes, né, tratar o menino com o nome neutro, ou seja, eles não têm nenhum problema com o que o filho vai ser, só querem, sabe, fazer com que ele entenda já desde pequeno e tome sua decisão sozinho e sabendo que ele vai ter o apoio da família. Eu acho isso maravilhoso, mesmo que em alguns momentos foi uma coisa assim, um pé atrás com tudo isso. E ainda a série também trabalha outros pontos que por muitas vezes se faz desnecessário, mas tem uma carga tão forte para aqueles personagens que eu me impactei, mas na finalização foi mais no mesmo, só foi algo para agregar a história, não para complementar tudo isso. E partindo para os momentos finais, eu devo dizer que a série pegou muito no nosso coração, porque o quanto que eu chorei nesses momentos finais não está escrito, e quanto a entrega dos atores também nesses momentos finais foi uma coisa maravilhosa. Em primeiro momento, nós temos o plot de que a gente pensava que o Ramiro literalmente tinha uma paixão pela mãe do Alex, mas na verdade ele estava ali para falar que ele e o marido dela tiveram um lance, né, enquanto ela estava namorando o cara. E depois a série também trabalha nessa reconciliação, né, nesse acerto de contas, enquanto que foi tão lindo, né, como a série construiu isso de, né, trazer fitas, né, cassete do pai do Alex para apaziguar aqueles corações que estavam corrompidos por uma culpa que não era deles. Então eu achei interessante, mas aquela coisa que falta algo. Eu sei que a série trabalhou muito uma duração de poucos minutos, mas, sabe, ela contextualizou algumas coisas, mas poderia dar um peso em outras. Você vê que há uma construção legal, mas sabia que eu precisava de algo mais explicativo, algo que aquele personagem conseguisse falar, mas você compreendendo o que aquele personagem se tornou, você entende o porquê disso, mas é aquela coisa, foi bom, mas precisava de mais. E a partir disso, né, o nosso Ramiro literalmente tem um final feliz com o nosso Xavier, o que eu achei uma coisa maravilhosa, porque você vê como o fio vermelho, né, se entrelaciona em um dos pensamentos do personagem ali, que ao longo do episódio se vê perdidamente apaixonado pelo nosso Bruno e que não consegue tirar ele da cabeça e acaba tendo sonhos e sonhos e sonhos com ele, e também com o Fio Vermelho, que eu já citei muito aqui com vocês, expliquei do que se trata aquela história. E eu achei uma forma muito bonita de mostrar não só essa relação, mas também outras, porque ao mesmo tempo que ele vai andando, você vê os desfechos que alguns relacionamentos têm, como no caso da nossa casal lésbico, que conseguiram realmente entender qual era o problema da relação e deram basta. E eu achei muito bonito que, como eu falei a vocês, a gente precisa se reencontrar para poder entender o que queremos nas nossas vidas e também nos nossos relacionamentos futuros. Foi o que eu achei maravilhoso, como foi trabalhado de uma forma bonita, singela, e também trouxe algumas questões de abandono. Então a série conseguiu trabalhar muito bem essas questões, essas inseguranças, esses medos e o que o futuro espera, né? Esse inesperado pode acontecer. Mas uma coisa assim que foi um clichê bem interessante foi de que o Alex, né, sempre estava buscando que um relacionamento forte e sincero das outras pessoas, né? Sempre que as outras pessoas dessem uma iniciativa daquilo que estava sentindo. E quando ele conseguiu isso com o Hydra, ele não conseguiu se encaixar. E uma coisa muito doida, porque a gente compreende muito o que é o desejo, o que é a vontade, o que é querer e o que é não querer, o que faz sentido ou não nas nossas vidas. Ou seja, tudo estava ali naquele momentinho ali, onde ele recebe, né, um bilhete premiado, né, de viajar junto com o Hydra. E no fim temos uma revelação, gente, muito bonita, e também como a série
trabalha as conexões, foi uma coisa maravilhosa. E também eu achei isso muito teatral, logo, né, a própria série é baseada numa peça teatral e foi uma coisa muito bonita, não foi algo marcado, foi algo muito bem espontâneo, sabe? Foi uma coisa muito bonita e você vê que o nosso protagonista prefere não viajar e você vê que a gente precisa sentir que perdeu alguém para poder entender o que realmente sentimos. E isso para mim foi um pouco foda, porque às vezes a gente se perde tanto em algo que está muito na nossa frente, a gente não consegue chegar à verdadeira coisa depois de tudo que aconteceu. Mas pelo menos o que eu senti aqui foi que a gente teve um final feliz, onde nossos personagens se encontram e se beijam. Aqui é o que eu falo pra vocês, que o choro foi livre, porque eu chorei muito com esse momento final. Eu achei muito bonito, porque a série não trabalhou com pontas soltas, até porque ela conseguiu fechar todos os ciclos de uma forma muito singela e com mensagens muito importantes, não só sobre a vida, mas também por tudo que está à nossa volta. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Vão assistir Smile porque é lindo e também como a série busca trabalhar que emojis expressam muito mais do que palavras, é o que vai fazer eu mudar todo e qualquer pensamento quando alguém me mandar um emoji, seja ele qual for. Então é uma coisa de trabalhar o que está além de uma própria mensagem. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação para receber mais conteúdos quanto a esse. Curta, comente, compartilhe também, nos siga nas nossas redes sociais. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas entendam, eu só queria trazer o melhor dessa produção. E é isso, não tem muito o que reclamar. Até a próxima, gente. Comente bastante aqui. Tchau.